Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e esse é o episódio de número 37 desse podcast. Caso você ainda não tenha efetuado o download dos episódios anteriores, eu peço encarecidamente que o faça, assim você estará ajudando esse pequeno podcast dedicado à história das religiões a crescer. Bom, hoje eu vou mergulhar aqui em um dos movimentos mais influentes e controversos do mundo islâmico moderno, a chamada Irmandade Muçulmana, que é fundada há quase um século. É uma organização política e ideológica sunita que prometia, no caso, reviver a glória passada do Islã, mas essa sociedade, essa ideologia acaba gerando divisões profundas, dentro do próprio islamismo e repressões e até terrorismo. É a velha máxima, A religião normalmente é política, é sociedade, mas quando o objetivo se torna totalitário, aí nós temos um barril de pólvora. E é exatamente isso que essa ideologia dentro da religião islâmica vai causar na sociedade como um todo, Então, por que essa sociedade surgiu, Em quais países eles atuaram ou atuam, E mais curiosamente, por que foi banida em alguns países muçulmanos? Principalmente, quais suas ideologias e por que representam um perigo, para os muçulmanos? Então eu vou destrinchar isso aí com fato histórico, E tudo começa ali por volta do ano de 1928, na cidade egípcia de Ismailia, Essa cidade fica ali às margens do famoso Canal de Suez. O fundador, Hassan al-Banna, é um professor de 22 anos de uma família puramente religiosa, Ele tinha uma visão de mundo, de um mundo fragmentado após ali o colapso do Império Otomano em 1924 e, consequentemente, com o fim do Califado Turco, A gente pode observar também que nós estamos aí num mundo altamente fragmentado nessa época, porque é um mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Então, Al-Banna reuniu ali 6 jovens para combater o que ele chamava de doença da Umma. A Umma é a nação islâmica, Umma em árabe é a nação islâmica, Então, a comunidade muçulmana, na visão do Hassan al-Banna, está enfraquecida pelo secularismo, pelo colonialismo e pela ocidentalização. Então, veja que nós estamos ali nesse pós-Primeira Guerra Mundial, estamos nos anos 20, e temos toda essa ebulição, esse mundo fragmentado e em transformação. Somado a isso, as ideias religiosas, a influência islâmica, a influência das origens do Islã, vão ser primordiais para a origem do pensamento do professor Hassan al-Banna. Então ele vai tecer um lema que vai resumir a sua visão de mundo. Então a gente pode abrir aspas aí e citar, Alá é o nosso objetivo, Muhammad o nosso líder, o Alcorão nossa lei, a Jihad nosso caminho. Morrer por Alá é nossa maior esperança. Esse é o lema da Irmandade Muçulmana, O seu símbolo, são 2 espadas ali sobre o Alcorão com uma frase que diz prepare-se. Então, inicialmente, a sociedade islâmica, nesse mundo fragmentado, socialmente dividido, ele vai focar ali na educação islâmica, ele vai focar na caridade e na reforma social. É lógico que com isso vai atrair uma massa muito grande de pessoas que frequentam as mesquitas e escolas e clínicas. Então, essa ideologia ela acaba se tornando uma ideologia política, porque o principal objetivo seria libertar as terras muçulmanas dos infiéis e estabelecer um Estado Islâmico unificado sobre a lei da Sharia, que era a jurisprudência islâmica. Então, em alguns anos, isso vai crescer para milhares de membros no Egito. Bom, ela já nasce contraditória porque
Se você for estudar o islamismo a fundo, você vai chegar à conclusão de que, por exemplo, os hadiths do profeta Muhammad, que são ditos dele, né, são conselhos que ele faz para a nação islâmica, para os seus adeptos, né, de que, por exemplo, aquele que não acredita em Jesus não é muçulmano. Então, por exemplo, não faz sentido uma ideologia política apregoar que o muçulmano, o cristão, seria infiel. Porque se o profeta fala no seu hadith que aquele que não crê em Jesus não é muçulmano, então já temos aí uma perversão, uma contradição, né? É lógico que o islamismo ele nasce, o Muhammad ele vai combater, ele vai reunificar ali a Península Arábica, a Arábia pré-islâmica era totalmente fragmentada e politeísta. Mas para ele conseguir vencer ali os politeístas de Meca na época, ele se aliou a cristãos e judeus que lutaram ao seu lado. Então, ou seja, no seu cerne, no seu hoje, o Islã não é contra as outras religiões monoteístas, até mesmo porque o Islã é uma religião abrâmica, né? Mas então a Irmandade Muçulmana vai se espalhar, né, ali nos anos de 1930, 1940, então ele vai chegar na Síria, vai para a Jordânia, Líbano, Arábia Saudita e Sudão. Então ele vai participar das guerras árabes israelenses ali nos anos de 1948, 1967 e 1973. Ele vai, esse grupo, né, com essa ideologia política, vai participar da independência da Argélia e vai participar, lógico, nos conflitos do Afeganistão e da Caxemira. Então, hoje, essa sociedade, essa Irmandade Muçulmana tem ramificações em 70 países, mais ou menos. Inclusive, está dentro da Europa, via algumas associações culturais na França, por exemplo, né? Está no norte da África, inspirou a Tunísia, a Líbia, né, a Palestina, nos seus movimentos de libertação contra o Ocidente. Mas essa ideologia, ela politicamente é totalmente contra o secularismo, né? E isso vai se tornar um perigo, inclusive para dentro da própria comunidade islâmica, que se você não tem a mesma visão que essa ideologia, então você é um infiel também, né? Então, vai acontecer repressão, expulsão em vários países islâmicos, né? Por que a Irmandade Muçulmana foi expulsa dos países islâmicos? Porque é violento. No Egito, em 1954, Gamal Abdel Nasser baniu após uma tentativa de assassinato contra ele. Então, muitos foram presos e torturados, né? Um ideólogo-chave, Said Qutb, né, foi executado em 1966, né, acusado de violência e subversão. Então, em 2013, por exemplo, após Morsi governar de forma divisiva, né, um golpe militar suspendeu a Constituição e massacrou os protestos na Praça de Raba. Hoje, essa Irmandade Muçulmana é tida como uma organização terrorista no próprio Egito. Então, diversos países, né, vão banir essa sociedade, essa ideologia, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Bahrein, né, que vê como ameaça a própria monarquia, né, e a própria ideologia do arabismo, que é uma outra ideologia islâmica rival. Na Síria, né, na Rússia e no Sudão, ela vai ser acusada de extremismo e de apoio a insurgências. E na Jordânia, ela também foi recentemente proibida. Então, esses regimes, né, são tidos como rivais, né, temem um islamismo político, né, que dilui a identidade nacional e acaba com a coerção. Então, a doutrina da política da Irmandade Muçulmana, ela vai misturar ali o salafismo sunita com o ativismo moderno. Então, o Hassan al-Banna, ele defendia Islã total, fé, Estado e espada. O Said Qutb, que é o outro ideólogo, ele vai radicalizar, né, na prisão do Nasser, cunhando o chamado Rajlayah. Então, é a ignorância pré-islâmica aplicada a muçulmanos apóstatas sobre governos seculares, né? Então ele vai criar ali o conceito do takfir, que é a excomunhão, e vai justificar uma jihad contra o que ele chama de falsos muçulmanos. Então o objetivo disso seria uma sharia universal, uma unidade da nação islâmica, a uma, e o fim da influência ocidental, e o objetivo principal seria criar ali o califado global.
isso é altamente pernicioso, né? E contra a própria questão da religião islâmica pura. Eu digo isso e afirmo por quê? Porque o próprio hadith do profeta é enfático em dizer que no final dos tempos, né, quando Jesus voltar, inclusive os muçulmanos acreditam na volta de Jesus, e quando houver o julgamento, os muçulmanos entrariam no paraíso na sexta-feira, os judeus no sábado e os cristãos no domingo. O Alcorão tem um capítulo inteiro sobre a família de Irã, que é a Súrata, né, que fala sobre a família de Maria, e tem uma Súrata chamada Maryam, né, inclusive eu tenho aqui no episódio Jesus no Islã. Então, é controverso, né, e é contraditória essa ideologia política de ter um Islã, né, único e completo, porque o próprio hadith do profeta diz que o mundo nunca será totalmente muçulmano, porque Deus, Alá, não daria, né, o Islã para todo mundo. Então, é tão perigoso isso que até os próprios muçulmanos que não aderem a essa ideologia são perseguidos, né? Então, por que é tão perigoso para o muçulmano, para o próprio muçulmano? Porque resiste nessa duplicidade, né? A Irmandade Muçulmana ela tem uma face ali social, caritativa, né? Vai atrair, né? Mas ela semeia a violência, né? Inclusive para os muçulmanos que vão ser acusados de takfir, né? Que vão declarar os próprios irmãos, né, como infiéis por discordar, né? Isso vai justificar o quê? Assassinato interno, né? Como que aconteceu o assassinato do Nasser ou o assassinato de xiitas, por exemplo. Né? Então a divisão política, né, entre sunitas e xiitas ela vai ficar mais acirrada ainda e vai radicalizar muito mais. Então, desestabilizou nações, né? No Egito, o governo se polarizou, né? Levando a golpe, caos. Na Líbia e na Síria, né? Alimentou guerra civil. E para os muçulmanos moderados, que é uma imposição de um Islã rígido, né? Na Sharia. Então, vai sufocar as reformas com o pluralismo, né? Então, imagine, por exemplo, as esposas do profeta trabalhavam. A primeira universidade do mundo criada foi no Marrocos por uma mulher. Então, uma sociedade que tem uma ideologia política como essa é uma deturpação da própria religião, né? Então, essa ideologia, né, é uma ameaça à coesão dos próprios muçulmanos. E hoje, essa atividade tem logrado êxito, né, com a destruição que estamos assistindo aí da Europa e do mundo ocidental, inclusive financiado pelo Catar, né, que financia até hoje essa Irmandade Muçulmana e do qual financiam essas pessoas que acabam indo para o Ocidente e não aceitam o modo de vida ocidental. Então, e inclusive o Catar, que é aliado dos Estados Unidos, né, com o dinheiro do petróleo, vai financiar essa ideologia política, deturpando a religião, causando islamofobia, né, a islamofobia atual, e as pessoas que não estudam história, que não conhecem a religião islâmica, acabam, lógico, criando um ódio, né? Então, alguns países islâmicos hoje, por exemplo, não, graças a Deus, porque a maioria dessas pessoas que são imigrantes e que vão para a Europa são pessoas que não têm trabalho, que não querem trabalhar e que inclusive não estudam, são um estorvo, né, para esses países, que são países também que têm uma economia fragilizada, no caso daqueles que não têm petróleo, têm uma economia fragilizada e acabaram importando essa ideologia e as pessoas que aderem a esse Islã deturpado, e vemos o caos que acontece hoje. Então a Irmandade Muçulmana, ela nasceu como reforma, mas ela evoluiu para uma força divisora, perigosa, né? Porque é uma ideologia de totalitarismo ideológico. Então, entender a Irmandade Muçulmana é um ponto-chave para entender esse conflito, né, atual. Então, a Irmandade Muçulmana é sim uma deturpação da religião islâmica e é um perigo não só para o Ocidente, mas também para o próprio povo que professa aí a fé islâmica. Estamos falando aí de mais de 1,4 bilhões de pessoas no mundo. Então você imagine se todas essas pessoas aderissem a uma ideologia política e fanática como essa, o mundo estava perdido. Bom,
Eu espero que vocês tenham mais uma vez gostado desse episódio. Ele é bastante atual dentro da história das religiões e explica muita coisa, inclusive para aquelas pessoas que não conhecem. As fontes utilizadas para esse episódio os hadiths do profeta, como eu falei, o próprio Alcorão e pesquisas, lógico, efetuadas aí na internet. Bom, é sobre isso. Até o próximo episódio e muito obrigado você que ficou aqui até o final.